Viva a vida! Mais um dia de gravação do nosso podcast, Além dos 3 dias. Roda a vinheta. Com muita alegria, mais um dia de gravação aqui do nosso podcast. Hoje com um convidado muito especial, o Guga, meu amigo de caminhada, parceiro de bairro, de início de vida. A gente morou no mesmo bairro em si e parceiro aqui de Blumenau. E trouxe o Guga em si, né? Guga, desde já agradeço muito, né, o teu sim de estar aqui comigo, por estar no nosso podcast aí. Eu sei que no começo um convite mesmo, o que eu vou fazer lá, o que eu vou falar lá, mas o mais natural possível. A gente aqui é uma conversa bem de amigos mesmo, que o que é? O intuito disso é mostrar a nossa naturalidade, né? Eu, como conheço a tua pessoa, vi toda a tua transformação em si dentro do nosso movimento, que é o que a gente vai falar, o teu engajamento, hoje, né, o amor que tu tem de servir isso. Eu acho que isso é muito bonito, e tanto para nós, né, cursilistas, que são parceiro teu, quanto para quem não conhece, saber que ser cursilista é isso, né? Então eu queria que tu se apresentasse só para nós aí, para depois a gente começar. Então, David, para mim é uma satisfação, né, ser convidado, na verdade, para representar o nosso setor, né? E como todo mundo sabe que eu sou tímido, não gosto muito de aparecer, então eu fiz questão de vir contribuir para essa experiência nova do nosso setor. E eu me chamo Gilmar de Almeida, tenho 56 anos, sou casado com a Jandira há 34 anos, vai fazer esse ano. Tenho 2 filhos, o Guilherme e a Mohara, tenho uma neta e uma nora. Eu sempre costumo falar assim, se eu não tivesse uma nora, eu não teria uma neta. Então, muito prazer, eu fico muito lisonjeado de estar aqui na presença de vocês para fazer esse bate-papo contigo. Obrigado. Esse bate-papo nosso aqui tem a ver tudo com o nosso setor, né? Eu e o Alex estamos aqui. Mas assim, eu quero que a gente comece bem no começo, vamos falar assim. Quero que a gente lembre assim. Acho que, se não me engano, tu é da safra de 2014, é essa? Isso É, né? mesmo. 2014. Nesse 2014, acho que foi eu que coordenei né? Fui o coordenador dessa equipe lá da época. Então eu quero que a gente volte lá, Google. Eu quero primeiro começar assim, que nem eu começo com todos, para a gente ver o início da nossa história dentro de um cursilho. Então eu queria que tu contasse para mim assim, vamos pensar lá em 2014. Naquela época, quem me convidou? Aí tem o teu padrinho, que vai dizer, me convidou foi meu padrinho. E o que que tu passava, ou situações naquela época, assim, que te levou a fazer o cursilho, e o que aconteceu? Também lá dentro do cursilho, se tu lembra tudo aí. Vamos lá. Na verdade, eu já fui convidado, acho, uns 3 anos antes, porque eu tenho uma família de 7 irmãos e só tenho um irmão e um cunhado que não são cursilistas. E quem é o meu padrinho foi o José Benvenuti, o Zé. Zé. Às vezes a gente chega aqui e fala, meu padrinho me levou. Às vezes a gente se decepciona com o nosso convidado, mas com o padrinho também, muitas vezes, o Nel se contradiz, porque daí ele desiste, ou ele não foca mais naquele objetivo que é o da gente. Então eu fui sempre centrado e tive sempre comigo. Se eu fizer uma experiência, eu vou continuar. Uma determinação, na verdade. Sim. Se eu assumo o compromisso, eu vou até o final. Então, essas poucas coisas assim não tira a gente do foco. Se a gente tem um objetivo, a gente tem que ir até o final. Tem os bons e os ruins, mas na verdade, se você focar no teu objetivo e der o teu sim que você deu lá em 2014, como foi o meu, então eu sempre tive assim os mais experientes como meu foco, que aquelas pessoas que ainda continuam, né, como você era o coordenador na época, e tem mais vários nomes assim que a gente não cita para não deixar alguém de fora. Porque, isso, mas então com a humildade e com o carisma de todos, eu me enganjei e eu acho que eu sou bem acolhido, então é uma coisa que me faz bem e eu me sinto bem estar lá no cursilho. Então é isso. E naquela época, assim, vamos voltar naquela época. Quando tu fez o cursilho,
Que momento assim tu passava que eu acho que eu vou fazer isso aí. O Bevenuto me convidou, o Zé me convidou. Deixa eu ver o que isso aí tem de bom. A pergunta é mais ou menos assim: tu antes disso, tu já era de igreja, tu já frequentava? Não, aí depois que tu fez, e o que aconteceu lá dentro? A tua experiência lá dentro? Assim. Como eu te falei, assim, a minha experiência, eu era de igreja porque meu pai e minha mãe sempre foram, assim, ensinaram a gente desde pequeno, desde o tempo da roça, a ser de igreja, a rezar o rosário na casa, então a gente já vem da família de igreja, assim, não era tanto de igreja porque no sítio tu sabe que era diferente, e era uma vez por mês que o padre vinha, mas as famílias se reuniam mais e rezavam juntas. Então, daquilo, e a gente veio para a cidade em 85, então ia para a igreja, fizemos o que o cristão deve ser, mas eu fiquei assim, depois que eu fiz o meu cursilho em 2014, aí eu me peguei mais numa igreja e a seguir como ser um cristão comprometido. Então, me pegou muito as palestras. Ontem a gente esteve com o... Agora me fugiu a memória. E ele foi um cara que no testemunho de vida dele, ele me ensinou muito. Como é que é o nome dele? O Marciano, será? Não, o Souza lá. O Souza. Então, isso me tocou no meu íntimo, que eu era. E aí, a primeira. Me fugiu a memória agora. Com os testemunhos que eles deram lá, então isso me chocou bastante. E o Pai Rico, então, foi aquele que me apegou a mais no toque da minha vida, né, da rebeldia, de não aceitar. Nós tivemos um pai muito presente assim na nossa vida, e eu tinha comigo sempre uma rebeldia muito grande, então aquilo me corroía assim. A minha mãe sempre foi um jogo aberto com a gente de falar os bons costumes, as boas, como é que é, companhias que a gente tinha, mas a gente tem aquele tempo de 17, 18 anos que a gente sai da rota do pai e da mãe, a gente quer viver as experiências, e como eu falei para ti, eu caí no álcool, e aí deu aquela reviravolta, né? Eu fui nos meus 23 anos até meus 33. Até os 33. Até os 33 anos. Então aí eu resolvi parar, na verdade, isso eu já era casado, eu já tinha um filho. Meu pai era a minha âncora, na verdade, que eu costumava sair de casa na sexta-feira, saía do trabalho, ia para a festa, voltava no domingo, às vezes com um filho pequeno, minha esposa trabalhava de manhã, aí ela tinha que chamar o meu pai, que a gente morava próximo, e ele ficava com o meu filho até ela chegar de volta. E eu não dava muita atenção para minha família, coisa que depois que eu aprendi, que eu vivi os 3 dias de cursilho, eu aprendi muita coisa. A escutar. Esse processo, né? Vou voltar um pouco nessa situação do alcoolismo em si, né? Que a gente falou que tu viveu dos 17 aos 33 anos, né? Essa saída, vamos falar assim, né? A saída desse vício, assim, né? Foi fácil, não? Não é fácil. Não tem uma estrutura, uma família, assim, uma esposa. E eu digo assim, tudo que eu falo pela esposa. A esposa, uma mãe e um pai que te apoia. Às vezes o teu próprio irmão pode dizer, não, ele não é capaz, ele não vai fazer isso. Muitas vezes as pessoas da nossa família Não nos apoia. não apoiam e não têm aquela certeza, aquela convicção que tu é capaz de mudar. Tu é um ser humano que tu pode errar, mas tu pode corrigir e voltar no caminho certo. Então, E ali daí, né? Aí quando tu fez o cursilho em si, tu já tinha parado em si. eu já tinha parado. Já tava, já já tinha conseguido, né? Sair em si. já tava. E aí depois que tu fez, que nem tu falou ontem, né? O depoimento, né? Que o cursilho em si, ele é um processo vivencial e tem muitos testemunhos, e os testemunhos, aquela frase que eu falo, né? Faça com que a minha dor, né, seja de acalento para o teu sofrimento, né? Eu passei, né? Eu acho que é mais ou menos isso que tu escutou lá dentro, né? Alguém deu um testemunho forte e você, pô, cara, se esse cara passou e esse cara tá aí, eu também posso estar.
acredito que tu teve essa visão, né, lá dentro. E aí a gente fez o cursilho em si, né? Você fez lá, esse momento lá, eu me lembro teve uma safra muito boa. E aí qual foi a parte, assim, que tu acha que mais tocou mesmo, que fez tu, cara, é isso aí, eu acho que tu já comentou que foi o filho pródigo, é isso? Isso, filho pródigo, é. Engraçado que o filho pródigo, para mim, na minha vida, também foi igual. Acho que essa passagem, esse momento em que a gente estuda essa passagem, ela nos dá, e a gente, como um filho, né, eu até me vejo muito na tua pessoa, que você também é o mais velho. Não, eu sou o segundo. É o segundo, Eu tenho um irmão mais tem um mais velho, velho. você é o Isso. segundo. Então, assim, também tem esses negócios com o pai, às vezes, essa rebeldia, essa situação, eu também tive muito isso. E também fui, né, me espelhei no filho pródigo, onde foi que tudo que virou. E aí você fez cursilho, você saiu de lá com alguns propósitos. Sim. E aí começou a tua guinada. Conta um pouco daí a tua história, eu gosto da tua história. Depois que tu saiu de lá, como é que foi além do teu terceiro dia? Além do meu terceiro dia, foi frequentar as escolas, como sempre, né, para pegar o aprendizado, para saber como chegar assim. Essa questão de pegar para ser liderança, eu sempre tive como nós temos o nosso padre que fala assim, coragem. A gente não pode saber tudo também, mas com a experiência dos mais velhos e com a sabedoria, eles vão nos ensinando e eu sei com esse propósito de continuar na igreja, então e aí vem da minha esposa de volta que ela me convidou. Não foi questão de eu querer, ela queria ser ministra da Eucaristia. Nossa. E daí ela disse, eu vou fazer, tu vai junto comigo, como a gente tem a parceria, porque eu acho assim, eu admiro muito as pessoas que são casal, mas às vezes o marido não vai e a esposa está lá frequente, ou a esposa não vai e o marido está lá. Isso eu admiro muito as pessoas que fazem isso, porque é difícil. A gente, com o casal, caminhar junto já não é fácil, imagina uma pessoa sozinha. Então, aí eu aceitei o convite da minha esposa para ser ministro da Eucaristia. Eu não tenho datas mais ou menos, mas eu acho que já faz uns 6 anos. Eu tive esse privilégio de assumir aquele Jesus que a gente viu lá e vivenciou. E entregar para as pessoas assim, não tem. Eu digo assim, eu sou dedicado e eu tenho um agradecimento muito grande por ela, assim, por ela não ter me abandonado desde o início, então até agora na nossa caminhada de espiritualidade, de casado, de casal, que eu digo assim, porque a gente sabe que é falho, né? Tem os nossos altos e baixos, mas a gente tenta caminhar junto, né? Cada um com as suas limitações. E a Eucaristia, então, era um sonho da minha mãe, que ela sempre rezou e reza pela gente. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a minha mãe já diz, vou acender uma velhinha, fica rezando pra gente para dar certo, vai dar certo, meu filho, pode tentar. Então, eu tive esse privilégio de mostrar para minha mãe a minha transformação e de servir Jesus lá, então não tem preço para gente, então, como cristão. Eu acho que por isso, né, para tua mãe, até teu pai, né, depois você perdeu seu pai, né, um beijo para dona Catarina aí, que a gente conhece. Eu acho que isso para ele, para um pai, eu acho que, né, da tua história, porque eu acho a tua história bonita, porque isso para um pai que não desiste de um filho, né, que nem ela, nem o seu Leonir, desistiram de ti, ver um filho dos 17 aos 30 anos já casado, até deixando família, porque estava num vício, e depois ver essa reconstrução, né, de um filho renascer de novo, de um filho agora ser um ministro da Eucaristia, porque conseguiu se curar de um vício, conseguiu, né, se reestruturar espiritualmente, reestruturou sua família, né, sua família hoje é bem reestruturada. Eu acho que isso é uma alegria muito grande para um pai, é um orgulho, né, para um pai, para uma mãe. E também eu acho que fica a dica, né, para os pais, para as mães. O Guga falou aqui uma coisa muito certa, que é o que a gente vê. Eu falo porque também de atendimento, de consultório, de situações que se a família não for a base, se alguém não acreditar, né, o ato, porque Cristo acredita na gente. Ele nunca desiste da gente. Mas além de um Cristo lá em cima que nunca desiste da gente, aqui também a gente tem que ter essas pessoas que não desistam da gente, porque quando a gente está em alguma situação, algum vício,
Cara, sair por conta própria não é fácil, que nem tu já falou, é uma luta diária, é chegar no momento e tudo tem o seu momento. Então, eu acho que isso para eles deve ser uma alegria muito grande, né? E por isso eu falo do orgulho também que a gente tem da nossa amizade. A Eucaristia, ser ministro da Eucaristia. Então, assim, além do Guga ser um cursilista, né? O Guga também é ministro da Eucaristia. E essa servir Jesus, né? Essa alegria de servir Jesus, eu acho que ela é uma graça. O que que tu sente nesse momento? Eu não sei, esse dom eu não tenho, né? Não sou ministro, minha atuação é bem diferente dentro da igreja, mas eu vejo isso. Mas o que que tu pode me falar disso e para as pessoas também? Assim? O que é esse servir? Esse servir assim é muito pessoal, eu digo assim, porque se a gente se dedica a estar lá em cima, a levar o Jesus para a pessoa que está lá, não tem como você não, como eu sempre assisto assim muito o padre Marinho lá. Ele diz assim: tu tem que ser o que você é, e você vê a humildade da pessoa em chegar em você para receber o Jesus, você oferecer para a pessoa sem julgamento, sem dizer o que ela precisa, tal, mas ela vem com a fé dela e você está podendo entregar o Jesus ali para curar algumas enfermidades da pessoa. Você não sabe a qual, né? Que cada um tem a sua, mas é, é gratificante, David. Eu digo assim: ser ministro é uma responsabilidade, né? É um dever de cada nós, de cristão, assim, levar para a pessoa sem julgamento, mas é um privilégio de poder levar para as pessoas doentes. Quando, geralmente, assim, quando a pessoa mais precisa, que é quando tu perde um ente querido, a pessoa está desorientada e tu chegar lá e a pessoa te agradecer. Não precisa agradecer, tem que agradecer a Deus, mas eles agradecem, assim, o gesto da gente. Muita gente acha que a gente vai lá para cobrar. Ela pergunta quanto que é para fazer uma celebração de despedida. A gente diz, não, é só a disponibilidade da pessoa, a gente não se cobra. O que a gente faz de coração, a gente não se cobra. Então, é muito gratificante isso para a gente. Isso é mais uma linda porta que a nossa igreja tem. Né? Eu acho que isso aí, além de uma veia que a gente tem do cursilho, a pessoa sai, se bota à disposição para ajudar, e aí tem essa linda, né, linda porta, né, das pessoas que são ministros, nem você, de servir e de falar isso que tu falou. Vê, as outras pessoas não têm nem conhecimento e até perguntam, né, quanto vai cobrar? Olha só, né? Isso. Então, assim, é mais uma alegria nossa de ser cristão para isso. Guga, além disso, né, que eu conheço a tua história um pouco, aí já não tinha feito cursilho, já estava assim. E aí, na Santa Clara também, eu me lembro que daí quando a gente, né, na época de coordenação de igreja, você também foi um dos coordenadores da Santa Clara, da capela em si, né? Também trabalhou ali na gestão da Santa Clara. Como foi isso e por que também você pegou essa liderança? O que que você fala disso também para nós? Eu falo que assim, sempre tem uma continuação, né? Você é do tempo do Benvenuti, do Wagner, então eles queriam entregar o cargo para alguém para não deixar parar, porque a comunidade é assim, se você deixar parar, não tem como a gente chamar o povo de volta, né? Porque trabalhar em comunidade é diferente de trabalhar com 100 pessoas do cursilho. Num grupo de 100 pessoas, lá é uma comunidade inteira. Então, e eu fiz esse desafio de sempre quando a gente vai assumir alguém, um cargo importante assim, a gente tem que chamar as pessoas certas e com a função que eles sabem executar. Não adianta eu ser um coordenador e não saber de financeiro. Eu não vou me meter no meu financeiro. Então, a gente tinha uma coordenação, mas a gente tem um financeiro, a gente tem uma secretária, e fica fácil de trabalhar e de estar na comunidade. As pessoas confiam aquele compromisso para a gente, mas a gente não administra para nós, a gente administra para a comunidade. Então, era outro desafio, porque a gente tem ideias diferentes, pensa diferente e tem os conflitos também. Mas o que a gente tem que saber e discernir, que ser cristão é saber das suas diferenças e tentar sempre estar junto, né? Não dividir, mas sempre somar. Então foi o que eu sempre fiz na minha gestão de coordenação de 5 anos.
passamos para outra coordenação, as pessoas que querem continuar ficam, e as que não tem que ter um espaço de tempo também para o descanso, porque é muito desgastante a gente ser líder, é muito compromisso e a gente vai esquecendo muitas vezes da família, né? A família às vezes nos cobra, mas como eu falei anteriormente, a gente se dedica e se bota o nome lá, é um compromisso, então você tem que ir até o final. É isso. Por que eu explorei isso também? É mais uma vez a nossa de cursilista, que é evangelizar ambientes, né? Então, veja bem, quando a gente assumiu, eu falo porque, né, a gestão anterior a gente tinha lá também junto, foi a gente que estava à frente. E eu me lembro da nossa época, quando eu também fiz cursilho, depois saiu, aí tinha, né, alguns problemas lá. E a gente disse, não, vamos se agarrar, a gente agora tem um espirituado, vamos levantar essa comunidade. E a gente foi e fez, quando a gente deixou o cargo, né? Graças a Deus vocês também passaram por esse conhecimento espiritual dentro de um cursilho, depois vocês assumiram, tu também fez um belo de um trabalho. Hoje as pessoas também que estão lá também são cursilistas, também estão atuando, fazendo, levando a comunidade. Então, assim, é mais uma coisa que, né, depois que a gente passa por um processo de movimento, também é botar o nome à disposição. Então, isso é legal. É eu estar servindo em ambientes, estar colocando meus dons. Como a gente falou, pô, eu não tenho dom financeiro, mas eu tinha um outro cursilista lá que o cara tinha um dom financeiro e, graças a Deus, deu tudo certo. E aí o Guga também foi lá, e aí eu volto a explorar um pouco mais o Guga. E aí depois também nas nossas escolas, nos nossos setores, né? Para quem não conhece, a gente tem os setores, cada, né, Blumenau, Ilhota, Gaspar, Luiz Alves, também tem uma coordenação. E o Guga também foi coordenador, daí de lá ainda pegou depois uma coordenação dentro do nosso setor. Como foi a tua vivência coordenando também o nosso setor de Blumenau no tempo que você ficou de coordenador? Volto a falar, David, com a coordenação de setor é mais fácil porque são menos pessoas, mas aí tem as pessoas que confiam em você, ou no teu trabalho, ou na tua honestidade. Então, eu fui pegando as pessoas certas de volta na coordenação do setor. Que, como sabem, depois que a gente voltou da pandemia, né, nós tivemos uma decadência em todos os setores, e o nosso não era diferente. Então, foi um desafio muito grande para mim. Para levantar, eu Para me lembro, né? levantar, principalmente porque todo mundo sabe que para manter um grupo, uma pastoral, tem que ter financeiro, né? Financeiro pesa muito nesse tempo. E a gente saía de uma pandemia, então não tinha evento, não tinha nada, não tinha como manter 2 cursilhos, na verdade, né? Porque agora serão 4, mas no início, depois da pandemia, foi 2 cursilhos. Então a gente não tinha para alavancar isso, porque vai para as pessoas que trabalham, para os NEOs que vão fazer, então isso envolve, querendo ou não, sempre o financeiro está junto com a espiritualidade. Então a gente cobrou muito no início. Mas eu digo assim, ó, foram 2 anos muito trabalhosos, mas também valeu a pena porque a gente vê a evolução do nosso setor em todos os aspectos, não só financeiro, mas como amizade, companheirismo que tem e que a gente leva assim para a gente, para a família, que a gente tem um compromisso de ser liderança, mas tem um compromisso de deixar as pessoas atuarem também. Então isso é muito bom para o nosso movimento, é deixar a voluntariedade das pessoas a executar as funções também. Sim. O cursilista, ele tem isso de liderança, né? Quando a gente já tem um pouco da característica de ser um cursilista, né? Eu já falei em alguns podcasts, é que o cursilista tem um símbolo próprio dele, assim. Parece que ele tem que estar ajudando, porque a gente aprende isso, né? A missão nossa tá isso, né? E veja bem, daí, né? A sua história é muito completa, daí, né? Além de passar por todos, já foi coordenador lá, aqui, pegou algumas duas fases ruins, mas formando equipe, sendo um líder que tem uma espiritualidade, que tem uma base, que tem conhecidos, né, amigos que estão à mesma base, o negócio ele prospera. Eu vou voltar um pouco ao cursilho agora. Quero voltar um pouco ao cursilho agora. Daí você fez o cursilho, certo? Eu queria que tu me explicasse o que é para ti servir num cursilho, servir, trabalhar, ajudar, e um momento especial você servindo num cursilho. Alguma coisa que marcou, que emociona, que tu gosta?
que aconteceu ou que ainda acontece quando você é chamado a servir no cursilho? Eu sempre tive assim, o de botar meu nome à disposição. E não querendo assim, eu sempre falo isso aonde que a gente é chamado, e de não se vangloriar ou tal assim, mas desses meus 12 anos de cursilho ali, eu servi já em todos os anos. Todos os anos eu tive o privilégio de estar lá. Dei o meu nome, não que eu ia ser chamado porque eu era especial, mas eu sempre fiquei à disposição se me chamarem. Então, eu tive esse privilégio de até hoje estar em todos os retiros desses 10 anos. 12 anos, na verdade, que vai isso. É 10 anos. E estar lá é só você fazendo e estando lá, como as pessoas fazem. É fases que tem lá dentro. Então, eu já passei quase todas as etapas de um retiro. Então, isso é você estar com as pessoas de outros setores, de outras. No cursilho, você vê as pessoas chegando e saindo no outro dia, ou você indo para uma outreia e vendo as pessoas que fizeram, que estavam lá com você, como a gente já teve o privilégio de ter os padres nossos ali fazendo o retiro, estando no teu grupo, não tem assim dimensão de quão é gratificante a gente estar lá junto com as pessoas, para estar naquele momento da pessoa. Então, os testemunhos, as vivências de cada um, isso às vezes motiva mais a gente estar junto lá. É o frequentar uma escola, é disponibilidade, porque muitas vezes a gente deixou de fazer coisa para a família para estar no retiro. Eu faço isso sempre e falo sempre. O meu coração é cursilista desde quando eu fiz, desde 2014, quando eu dei o meu sim lá, que eu disse que eu vou seguir o Jesus Cristo, vou seguir a minha missão de cursilista, então eu tento fazer sempre o meu melhor. E servir lá dentro, né? Você já passou também por, né, quase todas as etapas, vamos lá, né? Tem as mensagens, tem as situações lá dentro também. E sobre afiliados? Vamos lá, assim, o que você deve ter alguns afiliados que você já colocou, provavelmente. E o que esses afiliados, quais são os depoimentos, situações que eles contaram para você, que você sente neles após você ter indicado eles ao cursilho? Me conte um fato ou algum. Assim, o testemunho, como diz assim, muitas às vezes a gente transforma as pessoas, às vezes a gente, ele, no meu conhecimento, ele vai se transformando também. Eu já tive vários, assim, é como eu falei no início, a gente se decepciona com alguns, porque às vezes a gente pensa no ser humano uma coisa e quando chega lá, cai na realidade, é totalmente diferente. Mas eu tive vários anos, assim, sempre levar um, dois, tanto que alguns ainda estão prosperando. Então é aquela semente que a gente plantou lá que ainda continua dando frutos, porque aquele vai levar mais um, vai levar outro. E o que tu vê que acontece na vida dessas pessoas que tu levou? Qual é o que tu vê que mudou elas, assim? Depois que tu apresentou o cursilho a elas? É aquela gratificação assim deles chegar sempre, te dar um abraço, falar assim, oh, valeu aquele convite, meu, eu estava esperando, eu estava necessitando daquilo lá, então, e vai transformando outras pessoas. É isso que é o bom, você levar um afiliado. Ele vai transformar várias pessoas, que através do conhecimento dele, isso vai multiplicando. Então, você convidar a pessoa, você tem o conhecimento, às vezes, não é na primeira vez, sempre falo, né? Leva 3 anos, às vezes leva 1 ano, mas eu sempre vou regando essa plantinha até então o Tomil foi um Que legal. dos meus afiliados que, olha, foi alguns anos para mim conseguir. Hoje ele está dentro do movimento, Forte, ele né? está forte. O Silvio é várias pessoas assim Que legal. que eu indiquei, assim, que eu convidei, na verdade, que indicar. Às vezes a gente está com o conhecimento dos padres, a gente tem assim, esse privilégio dos padres estar gente. Às vezes eles estão lá na missa e dizem, aquela pessoa lá, eu estou vendo ele todo sábado na missa, às vezes nós temos esse diálogo com o padre, então é bom a gente. Aquela pessoa não serve para isso, mas ela vai servir para outra coisa dentro da igreja. Isso. Porque a gente acolhe todos os movimentos e todas as pessoas, então
às vezes ele não serve para essa função que tem as regras, porque eu falo sempre, ser um cristão tem que ter regras também. Se você quer ser e quer ser fiel à Igreja Católica, tu tem que cumprir o que está ali, senão você não pode ser um. Então a gente vai assim, com o nosso testemunho, com a nossa vivência, chamando muitas pessoas que queriam estar lá no nosso lado, que querem estar com a gente, que se sentem bem perto da gente. Então, isso vai motivando as pessoas. Ótimo. O Guga, e o Guga, além dos 3 dias, o Guga, além dos 3 dias, né, tudo que o Guga já fez, mas hoje, o Guga no trabalho, sendo, né, cursilista cristão, ou, né, nos ambientes, qual é o diferencial do Guga? O que as pessoas notam no Guga hoje nisso? Como o Guga lida com isso? Vou falar no trabalho primeiro, então. Assim, no trabalho, tem aquelas pessoas que acham que você está na igreja, você é santo. Tem aquelas pessoas que dizem, mas eu dou uma cesta básica, mas eu ajudo tal, assim. Mas às vezes não é isso que Deus quer da gente. Deus quer a nossa presença, o nosso tempo. Não é o financeiro, não é você ajudar alguém lá por ajudar. Então, e às vezes eu sou, no trabalho mesmo, às vezes eu sou muito criticado por causa disso. Mas eu já levei pessoas do meu trabalho para o cursilho também, que frequentaram, mas depois de um certo tempo eles vão esfriando e como que é, a chama vai se apagando. Por isso que eu sempre falo assim, às vezes é mais fácil a gente manter um novo na caminhada do que chamar um veterano. Eu sempre tive na minha assim, porque os velhos já sabem como é que é o processo, o novo está aprendendo, então é mais fácil da gente ir. E no trabalho não é diferente. Como eu comentei antes, o meu irmão mais velho é o meu patrão, porque eu trabalho, para quem não sabe, eu sou metalúrgico já há 23 anos na mesma empresa, o meu irmão é meu patrão. Então, ele não é o cursilista, ele não entende o processo. E muitas vezes a gente já brigou por causa disso. Hoje ele tem uma mentalidade mais diferente já. Já a vivência dele já é diferente da minha, então os amigos dele são outros, eles não têm esse compromisso de igreja, o meu patrão. Então, hoje a gente se vive bem, convive bem com isso, mas a gente já teve muitos atritos na empresa por causa de igreja, porque você está na igreja, acontece isso com a minha família tal, parece que as coisas não vão para você, mas se eu tenho a minha cruz, não é ele que vai carregar a minha cruz, é eu que tenho que carregar. Então, cada um com sua cruz, cada um com seus. Então, na empresa, mas é assim, é tranquilo, todo mundo sabe que eu sou da igreja, todo mundo sabe que eu tenho defeito, que eu sou chato, porque eles me chamam de chato, mas eu disse, não é que a gente é chato, às vezes a gente ser real é difícil para as pessoas entender a realidade e aceitar. Então, eu tenho como é que é, minhas falhas, mas é bem de boa, assim. Essa questão que tu levantou é muito interessante, né? E todo mundo passa por isso, porque às vezes sempre tem, né, alguém da família, alguma situação, né, no trabalho, que, pô, às vezes olha pra gente e diz, cara, não é isso, né? Só que a gente tem que manter firme a nossa fé. Uma hora vai chegar o momento, né, da pessoa. A gente sempre, uma hora, né, se Deus quiser, você vai tentar passar por essa experiência, Deus sabe a hora, e queira bem que ela passe, que dê tudo certo, né? E se também, assim, ela não precisa passar essa experiência também para ela ser uma pessoa boa, né? Mas desde que ela respeite, né? E tenha a vida dela espiritual, porque a gente, que nem você falou, eu acho que não o Deus quer que a gente esteja ali, né? Que a gente esteja para fazer perto dele, eu acho que ele quer a gente ali. Guga, sei que também tem um fato, né? Que é o fato da perca do teu pai também, né? Isso também foi um fato na sua vida que marcou um pouco, né? E ali eu me lembro que no um dos últimos que a gente trabalhou junto, até, né, eu sei que essa parte emocional ela nos machuca, nos mexe um pouco, mas é onde que às vezes a gente também tem que buscar em Deus depois essa força, né, para se levantar. Eu sei que apesar de tudo também tu e o seu Leonir eram muito parceiro, né? Tinha também ele sempre, né? Você falou no começo ali. E com a igreja te ajudou muito essa parte de reestruturação, recuperação. O que tu conta sobre essa situação? Na verdade, a gente foi sempre parceiro com meu pai, como tu falou anteriormente.
E sempre ele esteve do meu lado e eu estive do lado dele. A gente era assim, desde tempo de sítio, quando a gente voltou aqui, que nós tivemos uma fase também de estar junto na associação de moradores do nosso bairro, então isso ajudou nós a se aproximar mais, a estar mais junto. E com a morte dele foi assim uma tragédia, eu digo assim. Então isso me abalou muito emocionalmente. Eu primeiros anos assim foi difícil de falar, eu evitava até falar, então eu não falo porque como poucos sabem que meu pai foi atropelado de bicicleta, né? E infelizmente foi no hospital, mas não sobreviveu. Então, e ele tinha apenas 73 anos, ele viveria muito mais ainda. Mas como é coisa de Deus, a gente demora para cair a ficha, para aceitar, né? Que é tudo no tempo de Deus e tudo. E isso foi uma fase difícil da minha vida. Não posso falar para vocês que abala emocionalmente, abala psicologicamente também. Então são fases que a gente faz na vida que, né, infelizmente a gente pode passar, né? Tem situações, por isso que tudo a gente fala, né? A psicologia fala do tempo de Deus em si. E eu falo de algumas regras até de consultório, às vezes, conforme a gente atende, cada pessoa tem a sua cruz, né? Às vezes a gente tem uma pessoa de 40 anos que daí ela vem a perder um pai, né? Então é um sofrimento. Às vezes eu tenho uma pessoa de 40 anos que ela tem os pais, mas ela perdeu um filho. Entendeu? Uma perca ao contrário. Né? Então, assim, cada um tem a sua dor, que a gente falou, cada um tem o seu... Né? E por que eu falo isso? Porque eu falo de consultório também. Então, cada um passou por... Tem gente que já, de novo, perde os pais. Também não esteja essa dor, não consegue ver isso mais para frente, né? Feliz de quem conseguiu conviver com os seus pais, quem conseguiu estar junto, ter ele como parceiro. E depois a gente tem que entender essas situações da vida que às vezes fazem Deus levar uma pessoa querida antes ou não. Mas o que eu acho importante, e eu falo agora, né, numa pessoa na parte espiritual, eu acho que quanto mais a gente está perto de Deus no momento desse, mesmo que não esteja o seu tempo, que a gente chama o tempo, né, do luto, que às vezes pode ser meses, pode ser anos, que eu tenho que, isso é um trabalho interno de cada um, mas eu estando isso perto de Deus, perto de uma espiritualidade, eu consigo me recuperar melhor, né? E eu acho que isso foi um dos teus casos também. Deus já tinha te preparado, você já estava bem, já estava, né, já era ministro, já estava dentro da igreja. Claro que quando acontece um fato, a gente diz, pô, Deus, por que comigo? Agora que eu melhorei, agora que parece que eu estou indo no caminho, agora parece que eu estou indo certo, o Senhor faz isso comigo. Né? A gente tem essa situação interna. Mas é onde que a gente quer colocar, e eu gosto alguns desses depoimentos, é para entender que Deus, na nossa vida, Ele nos acalma e nos dá direção. A gente, cada um tem o seu luto interno, mas a gente não pode desistir. Desistir da igreja, desistir dessas situações, que daí Deus vai nos recuperar, eu acho, mais rápido. Eu acho que isso foi um ponto que eu vi, e foi um dos pontos que eu puxei um pouco também, né, para comentar isso, porque eu falo, como a gente é próximo, a gente vê e está sempre junto lá na comunidade, em todos os lugares, eu vejo que foi mais uma linda superação tua, né? Toda a sua família, principalmente, né? Sua mãe, em todo assim. Então, é uma família que eu admiro muito também. E é por isso que eu gostei, né? De trouxe para essa conversa e essa base cristã. Olha só o Guga, da onde veio, das situações que passou e de tudo hoje a escalada, depois de ter apresentado um Cristo na vida da gente, como a gente consegue mudar, convergir. E sempre, a gente falou, tu tem defeito? Todo mundo tem defeito. Mas quando a gente fica nessa linha perto de Deus aqui, né, sabendo que temos irmãos de caminhada, né, para se desabafar, falar ou ajudar, a gente tem um norte onde tudo fica melhor. Guga, vou falar assim, hoje se o Guga fosse deixar um recado, eu gostaria que agora, assim, no final tu me desse para mim, assim, um recado para as pessoas
conhecerem esse Jesus e a tua transformação em si, que seja exemplo, ou a tua família, um recado aí para quem a gente vê, para quem conhece nós, assim, sobre o cursilho, sobre essa vivência tua aí. Então, bem, eu vou falar assim de família, em primeiro lugar. O cursinho me ajudou muito como pai, como marido, com certeza a Jandira pode falar isso mais que eu, né? Que ela convive comigo, com minhas diferenças, com as minhas indiferenças. E quanto a pai, assim, eu digo assim que me ajudou muito porque eu sei ouvir meus filhos, eu sei assim brigar quando é preciso, às vezes nem que eles não entendam, né? Porque eu tenho dois, então idades diferentes, 10 anos de diferente. Um já passou essa fase da rebeldia, a outra está começando agora porque tem 18 anos. Mas eu fui muito assim aberto com eles em conversar ou expor a minha opinião. Então eu acredito, se perguntarem para eles, eles vão dizer que eu sou um bom pai, mas eu tenho as minhas dificuldades, os meus defeitos também. E quanto marido, quanto filho, eu também já tive as minhas. E eu digo assim que eu acho, da minha família todos, isso engloba cunhado, cunhadas, querendo ou não, eu fui um bom exemplo e um mau exemplo. Então, o bom exemplo que eu estou sendo agora e o mau exemplo a não ser seguido, né? Que é deixar o que eu fiz de ruim para trás e acreditar que o ser humano é possível de mudança, que ele é capaz, se ele quiser, né? Se ele se dispor a aceitar, né? A caminhar com Jesus, então Jesus vai nos curando das nossas enfermidades e vai transformando a nossa vida cada vez melhor. Vai muito além dos 3 dias, né? Com certeza, vai muito além dos 3 dias, enquanto nós permanecer nessa terra, eu acho que nós temos sempre o privilégio de acordar amanhã e ser melhor. Era A isso que eu queria tua, falar. tua frase final ficou muito naquilo que eu gosto de falar. Quando Jesus ele encontrava qualquer pessoa, ele fazia a pergunta: o que queres? Daí a pessoa falava que ela queria uma mudança, assim, não queria enxergar, não queria voltar a enxergar, voltar a andar. E aí ele olha e diz: vinde e vede, vem comigo, vou te mostrar. Mas os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados são aquilo que eu acho que quando tu encontrou ele num cursilho, foi aquilo que tu comentou agora, dizer, eu tenho exemplos ruins e bons. Depois que você encontrou ele, ele falou isso para ti. Então, teus pecados estão perdoados. Deixa essa fase de ruim para lá e vim de vídeo, eu vou te mostrar muito além. E aí você conseguiu construir uma linda história, digamos assim, né, de avanço em si. Porque você andou com ele. Vinde e vede. Então, acho que essa frase tua ficou bem. É o que o Cursilho nos prega, é o que a gente encontra com ele e depois a gente muda. E é o que ele falava na Bíblia. Ei, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Falou para aquela moça. E conta a passagem que daí os caras foram saindo e a passagem falava desde os mais velhos aos mais moços. Mais velhos por quê? Quanto mais velho, mais pecado. Só que depois ele olha para a moça e diz, ei, alguém... Não, mas moça, não peques mais. Teus pecados estão perdoados. Vamos para outra vida, vem de vez. Eu acho que essa é a tocada, essa é o fechamento, né? Em princípio, Guga, eu quero te agradecer de coração, mais uma vez pela coragem de estar comigo e com o Alex aqui, né? De coração mesmo, eu gosto muito de você, tenho muito orgulho de ter te conhecido, conhecido a história sua, da sua família, né? A gente vive junto aí, né? E tu ser também um da safra lá de 2014, ainda a gente foi coordenador na época, também está persistente com nós, estava com nós tá com nós na capela sempre, está lá no movimento, está em tudo. E, cara, eu te admiro muito, né? Como homem, como pai hoje. Eu falo assim, a gente é pecador, todos iguais, tem os nossos defeitos. Podemos até cair, podemos ir e voltar, mas sabemos que a gente tem um ou outro para dizer, porra, ô David, não faz isso, cara, volta. Ô Guga, precisar, conta comigo, cara, vamos voltar. Acho que é isso que a gente não pode perder. Isso que o Cursilho nos dá, essa nossa missão. Ontem, né, nós estávamos no encontro de cursilista também.
muito bonito. Então, assim, nós homens temos isso e nós temos que ser esses esteios da família, essa situação. Então, eu te agradeço de coração, né, por ter vindo. Alex, mais uma vez, obrigado aqui por esse podcast. Você de casa, espero que tenha gostado do meu irmão Guga que estava comigo hoje nesses depoimentos, nessa vivência cursilista. Cursilista é vivencial. Então, espero que ficou uma mensagem no seu coração aí. Curte, compartilha aí o nosso canal, nossas mensagens. Cursilista é isso, é vivencial, assim que a gente é, assim que a gente vive, dentro da nossa grande e bela Igreja Católica, cada um com os seus defeitos, mas todos unidos querendo melhorar e ir de encontro ao céu com o nosso Jesus Cristo. Então, fiquem bem, fiquem com Deus e dê colores, Guga! Viva a vida!